Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui em dois assuntos aí da prova do Miguel, que na verdade são dois assuntos que devem cair com bastante importância aí na prova, tá? Que é o tratamento das arritmias e o infarto agudo do miocárdio, tá? Então vamos lá, assim, ó. Primeira coisa é entender que o traçado eletrocardiográfico nada mais é do que a representação da atividade elétrica cardíaca. Então, nesse slide aqui, a gente tem aqui a representação, através dessas três bolinhas pratas que estão aqui, ó, na região do nó sinusal, representando a atividade elétrica do coração. Então, quando você começa ali ocorre um disparo ali do nó sinusal, e ele faz atividade elétrica atrial, você tem a formação da onda P. Você tem o segmento PR sendo formado pelo tempo que o batimento passa, o estímulo elétrico passa no nó atrioventricular. Depois você tem o direcionamento dessa atividade elétrica pro ventrículo, aonde a passagem dessa atividade pelo ventrículo vai formar o QRS. Chega num determinado momento que tem uma contração cardíaca, mas não tem atividade elétrica propriamente dito. Então, lá no traçado eletrocardiográfico, pode olhar que ainda é uma reta, que a gente chama de segmento ST, tá? Por quê? Porque contrair é uma atividade mecânica, não é uma atividade elétrica. Agora, quando o coração começa a relaxar assim, ó, eu formo a última onda, que é a onda T. Por quê? Porque enquanto o coração relaxa, ele também coloca para funcionar a bomba de sódio e potássio, que é uma bomba elétrica. Então ele forma a última onda aí. Isso a gente chama de ciclo cardíaco. Então, quando a gente fala isso, eu tenho que falar o seguinte, ó. Como que é representado o traçado eletrocardiográfico? Onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T, ok? Esse é aí, de uma forma mais grosseira, a forma que a gente olha esse eletro, ok? Então, aqui tem o tecido de condução, cardíaco, tal, não sei o quê. E aí, uma coisa importante, eles vão pedir para que a gente fale o que está acontecendo, tá? Ali dentro do traçado. Então, vamos lá. Quando você tem uma coisa muito importante para a gente começar a entender algumas coisas que eu vou falar lá na frente. O tecido de condução, pode olhar que ele está azulado aqui, ó. Ele é um tecido que é tecido muscular, mas ele é um tecido muscular especializado. E aí ele é especializado por quê? Porque ele é tecido muscular, mas ele não é bom em contrair, ele é bom em conduzir. Então a atividade elétrica por ele passa rápido, mas ele não exerce uma atividade mecânica. Quem exerce atividade mecânica são as outras células do coração, ok? Então vamos lá, assim, ó, só para a gente entender. Se eu tiver um batimento, por exemplo, saindo aqui do nosso sinusal, ok? Estou pintando aí de amarelo. Ele vai ir lá para o feixe de Bachmann, para o átrio esquerdo, vai para os feixes internodais, em direção ao nó átrio ventricular, e isso vai acontecer bem rápido, porque está via tecido de condução. Aí ele vai gerar aqui algumas voltas no nó atrioventricular, que gera o delay, porque o átrio e o ventrículo, eles não batem junto assim. Primeiro bate o átrio, depois bate o ventrículo. Então, na verdade, eu preciso de alguma coisa que dê essa distância. Quem faz isso é o nó atrioventricular. E aí, ele também vai passar a conduzir agora para um outro tecido, que aqui, ó, ele penetra via feixe de His, e depois esse feixe de His vai, logo que ele entra ali no tecido ventricular, no septo, ele bifurca em ramo direito e ramo esquerdo. Aqui só está desenhado uma coisa do lado esquerdo, mas na verdade são dois, porque você tem o feixe posterior que não apareceu aí na imagem, ok? Mas você tem esse feixe anterior aqui, bonitinho. E aí, pela parede, vai ter a fibra de Purkinje. Esse tecido, ele é muito rápido, ok? O que significa isso, esse tecido aqui ser muito rápido? Que no eletro, velocidade é largura. Então vamos lá, vamos dizer que você tem um problema de um batimento saindo errado do átrio, tá? Então eu vou desenhar de uma outra cor aqui, eu vou desenhar de um verde ridículo, mas vamos dizer aqui, ó, que eu tenho aqui essa parte do coração estimulando o batimento cardíaco.
ela pode estimular errado do jeito que for. Frequência alta, frequência baixa, não interessa. O interesse é que isso vai espalhar pelo átrio, vai mudar as características da onda P e tal, ou nem vou conseguir enxergá-la, principalmente se for muito rápido. Mas a hora que isso chegar aqui no nó atrioventricular, o resto do trajeto vai ser normalzinho. Então, quando você tem um problema acima do ventrículo, tá? Ou seja, qualquer problema atrial, tal, isso vai ter um QRS estreito. Por quê? Porque a condução ventricular vai ser rápida. Agora, quando eu tiver um problema, por exemplo, vamos dizer que agora eu tenho um batimento errado saindo aqui, ó, do meio do ventrículo. Então agora eu tenho uma arritmia ventricular. O que que vai acontecer? Ela não está fora do tecido de condução? Está fora do tecido de condução. Então ela não vai pelo tecido rápido. E a hora que ela não vai pelo tecido rápido, ela na verdade se torna mais lenta. E aí o complexo QRS alarga. Tá? Por quê? Porque essa célula é boa em contração, ela não é boa em condução. Então, basicamente é o seguinte, se eu olhar aqui, ó, vamos dizer que tem uma coisa errada nesse batimento aqui, ó. Mas ele é estreitinho assim, ó. Então, o QRS é estreito. Eu já posso dizer para você que é um problema supraventricular. Por quê? Porque a condução do átrio foi bonitinho. Agora, se eu pegar um batimento assim, ó, que o QRS vem alargado, o que que eu posso dizer para você? Que isso daqui tem um problema na condução ventricular, ok? Por quê? Porque ele não fez o caminho normal pelos ventrículos. Então, eu sei que isso. Por isso que se fala, arritmias de complexo alargado, por regra, são ventriculares. Existe exceção? Existe, mas eu tenho quase certeza que eles não vão cobrar, ok? E agora, quando ele tem o QRS estreito, a gente fala que são problemas supraventriculares. Ou seja, pode estar a desgraça que for lá no átrio, mas quando chega no ventrículo, a coisa caminha direitinho, ok? Então, basicamente isso é o que vai gerar a gente uma coisa importante. Agora, feita essa introduçãozinha, vamos aprender algumas coisas que são importantes para que a gente consiga aí fazer alguma possível questão de prova. O que eu sempre vejo caindo em provas, em algumas pelo menos, de vários lugares e tal, e é bem possível que uma prova do Miguel tenha, tá? É para contar o quê? Frequência cardíaca de um paciente no eletro, tá? E aí a história é o seguinte: como é que eu vou contar isso? Tá bom? Eu vou pegar o número 1500 e vou dividir pelo número de quadradinhos da ponta de uma onda R até a outra ponta de onda R. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar daqui, eu vou arredondar para cima da linha porque foi mais fácil. Vamos lá, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 aqui, porque eu arredondei para um lado, tem que arredondar para o outro. 25, 30. 1.500 dividido por 30 dá 50 batimentos por minuto. É simples assim. Então, você só vai guardar que você tem o número 1.500 e você vai dividir pelo número de quadradinhos, ok? Isso facilita bem a vida. Ah, Sérgio, eu quero fazer de uma forma mais simples. Me falaram de uma história de 300, 150. O que que é isso? Tá? Então, eu vou apagar aqui e vou mostrar isso para você. Vamos imaginar que o primeiro batimento está aqui, ok? Esse batimento está aqui. E eu já tenho um QRS, por exemplo, logo na próxima linha escura, tivesse um batimento aqui. Quantos quadradinhos teria? Você vai considerar aqui, ó, 5, né? 5 quadradinhos. 1.500 dividido por 5 dá 300 batimentos por minuto. E se eu considerasse que tem um batimento em 10 quadradinhos aqui, ó? 1.500 dividido por 10 dá 150 quadradinhos. 150 batimentos por minuto, desculpa. Se eu pegar aqui, ó, 15
1.500 dividido por 15 dá 100 batimentos por minuto. Então, isso é uma forma de você saber aproximadamente. Se for 4, 75, tá? Porque 1.500 dividido por 20 dá 75. Se for mais um, 60 batimentos por minuto. Por que 60, Sérgio? Olha lá, gente, 1.500 dividido por 25 dá 60, tá? Se eu tiver aí, como o caso dos 30, dá 50 batimentos por minuto. Isso é o que a gente vê muito caindo em prova. Então, às vezes, o pessoal gosta de decorar esses números. Fala, ó, um quadradão é 300, 2 é 150, 3 é 70, é 100, 4 é 75, 5 é 60, 6 é 50, tá? Pode fazer assim? Pode, mas aí você fica um pouco mais limitado, tá? Tem que dar um valor exato. Se você pegar, na verdade, e considerar aí o número de quadradinhos dos pequenininhos, 1.500 dividido por esse número vai te dar a frequência cardíaca do paciente, ok? Então, isso eu acho que é uma coisa possível de ter alguma questão na prova a respeito disso. Mas aí, vamos lá. Uma coisa muito importante para a gente é a gente saber diferenciar as arritmias. E aí, quando você tem arritmias, as arritmias são divididas, na verdade, em dois tipos, tá? O que a gente chama de QRS estreito e QRS alargado. O QRS estreito vai estar sempre relacionado a um problema mais alto que o ventrículo, por isso que são chamados de problemas supraventriculares. E o QRS alargado vai estar relacionado a problemas ventriculares. Então vamos lá. Vamos dizer que agora eu tenho uma subdivisão do QRS estreito. Eu posso ter as bradiarritmias, que são as arritmias de frequência cardíaca baixa, ou os bloqueios atrioventriculares, tá? Então, quem é aí que a gente aprendeu aí, ó? Bradicardia sinusal, tá? E os bloqueios atrioventriculares. Essas são as bradiarritmias, ok? E você tem as taquiarritmias, normalmente tem frequência cardíaca alta. De novo, qual que é a característica delas? Vão ter QRS estreito. Aí eu tenho a taquicardia supraventricular, ou taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia paroxística ventricular e assim por diante, tá? Flutter atrial, fibrilação atrial. Olha o nome disso, gente. Atrial. Atrial só pode ser supraventricular, acima do ventrículo. E dentro dos QRS alargados que a gente precisa ver a extrasístole ventricular, a traquicardia ventricular monomórfica e a torsades de Pontes, tá? E aí, isso a gente vai aprender a diagnosticar agora. Então, vamos lá. Toda vez que você dá o nome de um ritmo cardíaco, há uma coisa que ele sempre vai carregar no seu nome é a origem do batimento. Quem começa comandando o coração? Você tem quatro possíveis possibilidades. O batimento, se ele for fisiológico, ele sai aqui do nó sinusal. Sempre que sair daqui vai ter o nome sinusal. Pode sair de algum outro tecido do átrio, ok? Que não é o nó sinusal. Então vamos dar um exemplo como se ele tivesse saído daqui, ó, dessa célula. E aí ele vai receber o nome de atrial. Aquele batimento vai ter atrial. Por exemplo, flutter atrial, fibrilação atrial, pode ter saído de uma célula como essa, ok? Não é bem assim, tá? Na prática, por exemplo, o flutter atrial, ele acontece por um mecanismo de reentrada, ou a fibrilação atrial é quase sempre do ventrículo do outro lado, mas vamos assim, tá? Só para a gente entender o conceito. Aí vamos lá, assim, ó. Ele também pode sair do nodo atrioventricular, e aí ele vai carregar o nome de juncional. E ele pode sair de qualquer lugar do ventrículo. Quando ele sair de algum lugar do ventrículo, vamos dizer que ele saia daqui, ó, desse lugar. Ele vai receber o nome de ventricular. Então, por isso que você tem ritmos assim, ó. Bradicardia sinusal.
Ah, porque bradicardia, porque a frequência cardíaca é baixa. E sinusal, porque aquele batimento que sai é do nó sinusal. A fibrilação atrial, por quê? Porque ele está fibrilando. A frequência cardíaca é extremamente alta e o coração está assim, ó, tremendo. Mas ele está fibrilando e o batimento que está mandando essa frequência muito alta vem de células do átrio. Então, é fibrilação atrial. Existe uma arritmia chamada, por exemplo, de ritmo juncional, que é quando quem comanda o coração é o nó atrioventricular, ok? E você tem, por exemplo, taquicardia ventricular monomórfica, por exemplo. Olha o nome, taquicardia ventricular. Frequência cardíaca alta, de origem ventricular. Então, sempre dentro do nome do ritmo vem essa questão. Tem exceção à regra? Pouquíssimo. Alguns acabaram ganhando o nome por Torsades de Ponte, tá? Isso, na verdade, aí é uma outra questão, deram um nome específico para isso, até porque você tem uma oscilação muito grande de células disparando nesse momento. Tudo bem? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é identificar o que é o batimento normal. Então, vamos lá, assim, ó, para eu dizer que um batimento ele é sinusal, tá? Então, de repente, cai lá um ritmo que é sinusal e eles pedem para a gente identificar, que é o parâmetro de normalidade. Então, o que que eu vou olhar? Olha um traçado que eu nem esse daqui, ó. Primeira coisa que eu vou olhar, se começa com uma onda P. Ah, Sérgio, às vezes o batimento não aparece essa primeira onda P. Sempre pega uma coisa que você consegue ver inteiro. Você quer pegar esse aqui, ó, você pega, não tem problema nenhum. Mas, ó, pode olhar que antes do QRS, que está aqui, você tem sempre uma onda P. Então, a gente fala que todo batimento começa com uma onda P. Ela tem que ser positiva, essa onda T, ou seja, ela tem que ser para cima. E ela tem que ser para positiva em pelo menos D1 e D2, tá? Positiva em D1 e D2, que são duas derivações. Aí, ela tem que ter uma distância aqui, ó, entre a onda P e o QRS regular, ou seja, está sempre ali dentro do normal. Beleza. Aí ele vai ter um QRS estreito. E aí depois ele vai ter uma onda T. Então, fica a dica. O que se você vou pedir para vocês olharem, para vocês diagnosticarem isso com uma certa facilidade, tá? Então, eu vou aqui apagar rapidinho e vou falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês façam isso. Na verdade, é uma forma de ajudar, obviamente, né? Cada um faz o que quer. Ops, vamos lá. O que que eu quero que vocês contem? São aqui as ondas menores no meio dos batimentos. Olha aqui, ó. Uma, duas, QRS. Uma, duas, QRS. Então, quando eu tenho duas ondas ali, ó, sempre uma é T, a outra é P. Uma é T, a outra é P. Ficou facinho, quer ver, ó? Dá uma olhada. Você pega um elétron que nem esse daqui. Olha isso, ó. Olha a onda, ó. Tem entre os QRS, ó. Você tem uma, opa, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Você tem aqui, ó, onda T, onda P. Onda T, onda P. Onda T, onda P. Tem duas ondinhas, ó, de tamanhos diferentes, porque a onda P e a onda T normalmente têm tamanhos diferentes, mas vamos lá, ó, sempre duas. O que quer dizer? Na verdade, que eu tenho onda P. Aí eu olho a onda P. Ah, a onda P é positiva, ó, para cima. Eu tenho uma distância regular ali, ó, para o batimento. Opa, isso aqui é sinusal. Aí eu falo sinusal e depois eu vou comparar com o quê? Com a frequência cardíaca. Ah, 75 batimentos por minuto é uma frequência cardíaca normal. Ah, então é um ritmo sinusal normal, sem problema nenhum, ok? Então vamos lá. Olha só quais são as bradiarritmias que a gente tem que identificar. Olha esse daqui, ó. Gente, vamos lá, ó. Se eu olhar, eu tenho uma onda P aqui e tem T e tenho uma onda P. Eu tenho a onda T e tenho a onda P. Eu tenho a onda T, eu tenho a onda P. T, P. Tudo bem? Tenho duas ondas entre os QRS. Isso mostra para mim que isso é um ritmo sinusal a princípio,
tá? Dentro do que a gente aprendeu, sempre que tiver assim vai ser sinusal, porque a gente não aprendeu outras possibilidades nessa disciplina. Então, qual que é a história aqui, ó? Tem as duas ondinhas, é sinusal. Eu vou lá na frequência cardíaca. Olha esse paciente com 37 batimentos por minuto. Isso não é fisiológico, é muito baixo uma pessoa ter 37 batimentos por minuto. Então, eu vou chamar isso de frequência cardíaca baixa, bradicardia. E se eu tenho as duas ondas ali, a gente já conversou que isso é sinusal, então é uma bradicardia sinusal, ok? E aí, eu trato ou não o cara com isso daqui, né? A gente vai ver os critérios, mas se ele tiver compensado, vou só monitorar e chamar o especialista. Se ele tiver descompensado, aí eu vou ter que tratar ele, por exemplo, com atropina e assim por diante, tá bom? Aí a gente entra na teoria dos 5Ds, para falar, na verdade, se é que ele tem que tratar ou não. Aí tem os bloqueios atrioventriculares. Lembrando que o bloqueio atrioventricular é um problema aqui, ó, no nó atrioventricular. Aqui eu dei um zoom no nó atrioventricular. O nó atrioventricular, gente, ó, recebe aqui o estímulo dos feixes internodais, que vão passar aqui pelo nó atrioventricular, e só na saída dele ele consegue passar por uma banda fibrosa e passar para o ventrículo. Então, se eu tiver um problema aqui, uma lesão, que eu comece a ter problemas para essa passagem aqui, eu vou chamar bloqueio átrio e ventrículo, porque eu começo a ter problemas na passagem do estímulo entre átrio e ventrículo, porque o único lugar que dá para passar é por ele. Ele funciona como se fosse uma portaria ali que vai controlar a passagem do batimento do átrio para o ventrículo. Então, vamos aprender um pouquinho essa história. Olha isso aqui, ó. Existe uma distância entre a onda P e o complexo QRS muito grande aqui. Existe um valor de controle disso. Se eu não me engano, o ser humano acho que até 20 milissegundos. E aqui, por exemplo, vamos dizer que tem um valor muito maior. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, vai dar alguma coisa na casa de 8, 9, 10, 11, 12, na casa de 24 milissegundos. Acho que o normal é até 20 no ser humano. Então, por exemplo, está demorando mais. Ou seja, o batimento passa do átrio para o ventrículo, mas passa de uma forma mais lenta. Mas pode olhar, ó, o ritmo é sinusal desse cara. Sérgio, como que você sabe? Olha quantas ondinhas tem aqui no meio. Um, dois, um, dois. Então, ritmo sinusal. Só que ele tem um bloqueio, que é o no meio do caminho, ou seja, a hora que tem que passar do átrio para o ventrículo, ele demora. Esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, raramente sintomático. Na maioria das vezes, a gente não vai fazer nada com isso. Eu acho bem pequena a chance deles pedirem para a gente identificar o de primeiro grau. Aí você tem o bloqueio atrioventricular de segundo grau. Só que o segundo grau é disparado o mais comum, tá? O mais frequente. E aí a gente subdivide ele. Tem tipos dentro do de segundo grau, tá? E esses tipos é mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Eu tenho ó, aqui ó, a possibilidade, ó, átrio, ventrículo, onda T. Átrio, ventrículo, onda T. Átrio, ventrículo, onda T. Átrio, veio a onda aqui, ó. Opa, deu problema. Cadê o QRS depois? Olha só como eu sei que tem problema. Olha quebrando a regrinha das duas ondas, ó. Uma, duas, três. Ih, tem problema. Agora eu já sei que tem problema. Opa, tem aqui, tá faltando um QRS aqui na história, tá? Então, ó, tem essa onda P aqui, ela ficou perdida na história. Que quer dizer que passou, ó, passou uma vez, duas, três. Na quarta onda não passou. Então, o que que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau? É o quando às vezes passa, às vezes não. Então tem uma falha nessa passagem. E aí, como que eu vou fazer essa subdivisão? Ok? Vamos aprender. Olha isso que eu quero que vocês vejam, ó. Essa distância aqui, essa distância aqui e essa distância
aqui. Vocês conseguem perceber que ela foi aumentando e de repente bloqueou. Esse, quando ele avisa antes, tipo, ó, a distância da onda P para o complexo QRS vai aumentando, eu falo o seguinte: parece cachorro que rosna. Ele vai rosnando, rosnando cada vez mais alto e morde. Esse é menos perigoso, porque dá tempo de você se defender. Esse é o MOBIT 1, é o bloqueio atroventricular de segundo grau de menor gravidade, tá? Ele muitas vezes também não vai ter sintoma nenhum. O paciente se adapta a isso. Agora, se ele for sintomático, a gente vai ter que tratar. E se a gente tratar, ele normalmente responde super bem à medicação, tá? Beleza. Agora, olha esse daqui, ó. Olha a distância. De novo, a mesma história, ó. Só que, ó, essa distância, essa distância, essa distância. E de repente aparece a onda P sozinha aqui. Então você consegue ver que a distância agora não foi aumentando? Ele simplesmente estava lá certinho, 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 do nada bloqueou, bloqueou sem avisar. De novo, a gente brinca com a história do cachorro. Esse morde sem rosnar. Então, na verdade, a gente considera isso mais grave. O paciente, na verdade, aqui, assim, ó, o coração dele está batendo de repente o ventrículo não bate. Não tem nenhum aviso prévio. Isso é considerado um prognóstico um pouco pior. Pode ter alterações estruturais ali no coração, como a morte de algumas células e assim por diante. Tá? Até uma falha de desenvolvimento, porque isso aqui pode ser congênito, pode ter nascido com o paciente assim. Esse tem mais chance de ter sintoma. E se a gente tiver que tratar, existe a possibilidade dele responder, mas tem uma parcela significativa que não vai responder a tratamento farmacológico. Então a gente medica, o paciente não responde ou responde mal, e aí a gente precisa colocar marca-passo nesse paciente. Então vamos lá, ó. Quando ele vem avisando que vai bloquear, MOBITS 1. Quando ele não avisa, bloqueia do nada, MOBITS 2, ok? Tem um terceiro tipo. Esse é chamado de 2-1. Por quê? Se você olhar, olha isso, ó. Duas ondas P's, um QRS com onda T. Duas ondas P's, um QRS com onda T. Então a gente fala que é duas ondas P's, por isso que o 2, e um QRS. Só que pode olhar que ele já é esquisito, ó, esse QRS é alargado aí, ele tem problemas, na verdade, se você procurar as ondinhas, não dá dois, ele te mostra antes. Só que aqui eu tenho um número de bloqueios, olha só, uma vez passa, uma vez não, uma vez passa, uma vez não. Isso provavelmente gera uma diminuição importante no débito cardíaco. Então a chance do paciente aqui ter sintoma diante disso é enorme, tá? E aí vou ter que tratar esse cara. Tá muito difícil um paciente com esse tipo de esse grau aqui de segundo grau do tipo 2-1 não ter sintomatologia. E tem o grupo mais grave aí, que é o avançado. Olha quantos batimentos não passaram nesse paciente. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3 batimentos não passaram. E aí um passa, ó. Aí vem bonitinho. De novo, ó. 1, 2, 3, e aí vem um batimento bonitinho. E aí, quando tem mais do que um bloqueio para um normal, a gente pode chamar de avançado, tá? E aí, às vezes, você especifica quantas ondas P tem. Então, se eu contar, vou apagar aqui de novo para contar com vocês, mas dá uma olhada, eu vou contar as ondas P. Ó, 1, 2, 3. 4 ondas P's para um QRS. Então a gente também pode chamar nesse caso de 4-1. Mas para a gente não ficar assim, do tipo 3-1, do tipo 4-1, do tipo 5-1, do tipo 6-1, tal, a gente já vai lá e fala avançado, tá? Passou de 2-1, é avançado e pronto. Não preciso dizer que um paciente que bloqueia tanto assim, quase 100% das vezes, ele tem sintomatologia, tá? O que que é essa sintomatologia, na verdade? Sinais de baixo débito cardíaco, tá? Que a gente vai ver melhor, mas eu já até comentei aqui, vou falar já, são 5 Ds.
que pode ser o quê? Por exemplo, dispneia, tá? Pode ser síncope, que é de desmaio, né? Você pode ter rebaixamento desse paciente, tá? Que aí, por exemplo, você pode ter, por exemplo, hipotensão, tá? Então, são teorias, na verdade, que você vai ter, tá? E que você precisa saber olhar isso daí. A gente vai ver isso já já, melhor no procedimento, no protocolo. Agora, vamos lá. Existe o de terceiro grau, bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Esse também tem um sinônimo, ele é chamado de terceiro grau ou BAVT, tá? Então, o BAVT é quando, na verdade, bloqueio atrioventricular total, que agora é o seguinte, o átrio e o ventrículo são conduzidos por lugares diferentes, não tem comunicação nenhuma entre átrio e ventrículo. Então, qual que é a característica disso? O átrio bate numa frequência, o ventrículo bate em outra, e eles simplesmente, as ondas vão caindo aleatoriamente. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui, ó, as ondas P desse paciente. Eu tenho uma onda P aqui, tem uma onda P aqui, tem uma onda P aqui, ó, tem uma onda P aqui, 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 tem uma junto com a T e tem uma aqui. Olha como é a frequência atrial. Ela é regular, ó. Se você fizer uma coisa aqui, ó, olha isso, ó. É bonitinho, ó. Vai tendo ali um ritmo do átrio. E olha só, agora eu vou marcar o do QRS, né? QRS aí fica até mais fácil da gente visualizar, ó. Eu tenho um aqui, eu tenho outro aqui e tenho outro aqui. E aí, na verdade, ó, vamos lá, ó. Olha como é ritmo diferente, átrio e ventrículo. E, Sérgio, como eu sei que não é o átrio? Gente, eu poderia ter aqui no mesmo momento uma onda assim, ó, com P junto com. Não, a onda P, o lugar dela seria vir antes. Eu poderia ter aqui, ó, uma onda P caindo junto com a T. Olha como mudou o formato da T, que ela ficou mais larguinha porque juntou as duas ondas. Não, então significa, na verdade, que não é uma coisa conduzindo outra. Eles estão batendo, de vez em quando a gente se encontra por aí. Vira uma coisa aleatória. Então o átrio vai lá batendo e o ventrículo de vez em quando contrai. Então fica uma coisa desorganizada no coração. Isso aqui, gente, normalmente tem muito sintoma. Normalmente vai ter um paciente cianótico, vai ter um paciente fazendo síncope uma atrás da outra. Você vai pegar, na verdade, ele vai ter uma pressão arterial extremamente baixa. E normalmente, nesse caso aqui, na vida real, o pessoal pode até tentar tratar com medicação, mas por uma questão de segurança, quase sempre esse cara vai direto para marca-passo, tá? A gente faz ali um marca-passo temporário, depois pode colocar até o definitivo, se a causa que gerou a isso não for algo reversível, tá bom? Então vamos ver o protocolo. Tem uma bradiarritmia, seja ela qual for, tá? Ó, então vamos lá. Se eu tiver um paciente que tenha bradicardia sinusal, se ele tiver BAV, principalmente de primeiro, de segundo grau, sem sintoma, nada, só monitora e espera um especialista olhar a gravidade da história. Você vai ficar de olho para ver se ele não, em um determinado momento, não vai ter sintomatologia. Mas quem vai decidir se aquela arritmia ali tem gravidade para frente ou não é o cardiologista, não é a gente ali no PS, ok? Agora, e se ele tiver sintoma? Quais são as sintomatologias que a gente pode observar? Tá? É isso aqui, ó. Hipotensão, rebaixamento, síncope, dispneia e dor no peito, a dor anginosa, tá? E aí eles podem trocar tudo por letra D aí para ter essa, eles também são chamados de teoria dos 5Ds, tá? Então se muda de síncope para desmaio, rebaixamento para déficit de consciência, e aí a pressão arterial, eu não lembro como que ele chama, na verdade, diminuição da pressão arterial. Aí começa tudo com D, e aí ele pega, na verdade, e chama a teoria dos 5Ds. Mas isso aqui ele acha que é legal guardar, que são 5 características
que mostra um paciente instável na bradiarritmia. Aí, Sérgio, beleza, eu tô lá. Chegou um paciente, por exemplo, com bloqueio atrioventricular de segundo grau, ou com a bradicardia, e eu meço a pressão dele e a pressão arterial dele deu baixa. E agora? Opa, ligar o protocolo de tratamento. Agora eu tenho que tratar, não vou simplesmente esperar o especialista, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Começa com o quê? Usando atropina. Eu vou usar 1 miligrama por quilo, normalmente isso são 2 ampolinhas, tá? E eu vou fazer até 3 tentativas para ver se o paciente melhora a sua frequência cardíaca. Ele para de bloquear, porque aí, na verdade, ele aumenta a frequência cardíaca e consegue passar esse estímulo do ato para o ventrículo, ou se o paciente estava bradicárdico, ele aumenta a sua frequência cardíaca. Beleza, fiz isso. Apliquei 3 vezes e o paciente não melhorou nada, Sérgio. Ele está roxo ainda. Qual que é a indicação? Marca-passo transcutâneo. Você vai grudar os adesivos, parece aquele DEA que a gente viu lá nos primeiros semestres. E aí, na verdade, o que que vai acontecer? Você consegue estimular o coração através desses adesivos. E aí você estabiliza a frequência cardíaca do cara. Só que nem todo lugar tem marca-passo transcutâneo. Então, de repente, você está lá no hospital, mais simples, ou deu algum problema, e o marca-passo transcutâneo não está disponível. E aí você pode fazer isso através de dopamina por infusão contínua ou adrenalina por infusão contínua, tá? Esse é o protocolo para as bradiarritmias quando você precisa tratar, que seria a bradiarritmia do tipo, dentro dessa disciplina, bradicardia sinusal ou os bloqueios atrioventriculares sintomáticos, ok? Esse é o primeiro grupo. Agora vamos falar das taquiarritmias supraventriculares, que aí você tem a taquicardia supraventricular ou paroxística, a full flutter atrial e a fibrilação atrial. É isso que pediram para a gente identificar. E é facinho, dá uma olhada nisso daqui, ó. Sérgio, que ritmo é esse? Vamos lá, ó. Vamos para nossa regrinha. Porque 130 batimentos é alto, então é taquicardia. Aí eu vou lá e fazer assim, ó. Uma onda, duas ondas. Uma onda, duas ondas. Opa! A gente já conversou. Quando é assim, ó, e a onda P é positiva, é sinusal. Então isso daqui é uma taquicardia sinusal. Opa, não é uma arritmia. Tá tudo bem. Ataque cardíaco sinusal é uma resposta fisiológica, você só vai tratar a causa de base. Não, não é o dessa disciplina a princípio, mas em algumas situações eles colocam lá para a gente uma taquicardia e quer saber se ela é sinusal ou não. Se tem as duas ondas aí, ó, sinusal, tá de boa. Agora, e se for assim, ó? Hum, tem uma onda aqui, mas cadê a outra? Ó, quando eu só tenho uma onda assim, ela é AT. Então tá faltando aqui a onda P, eu não estou vendo a onda P, mas o complexo QRS é estreito, beleza? E a distância entre eles é regular. Isso é importante, ó. Ah, regular, beleza. Isso aqui é ataque cardíaco supraventricular. Essa é preocupante. Tudo bem? Porque isso aqui o paciente vai fadigar. Aí vamos lá, ó. Beleza. Como que eu peguei, diagnostiquei essa? Molezinha, ó. Vamos lá. Não tem as duas ondas entre elas, só tem uma. Então não tem onda P. A distância entre os batimentos é sempre o mesmo. Show de bola. Terceira coisa importante que RS é estreito. Taquicardia supraventricular paroxística. Ok? Agora vamos lá. E essa? Serginho, tem coisa errada aqui também. Dá uma olhada, ó. Cadê as ondas? Ó, um, dois, três. Opa, não é dois e um. Calma aí, tem coisa errada, ó. Ah, Sérgio, entendi. Tem problema onde? Gente, se tem excesso de onda P, o problema não pode estar no ventrículo. Porque o ventrículo está aqui, ó. Olha o QRS estreito aqui, ó. Então é supraventricular. O problema é, é atrial.
E aí, ó, quando tem essa imagem que parece que o pessoal chama de dente de tubarão, chama sinal da marola e tal, que pode olhar que a linha de base, ó, forma esse zigue-zague aqui, ó. Olha só, ela fica lá, ó, tá, 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 tá. Isso daqui é o flutter atrial, tá? Porque se você olhar o ato, ele faz um batimento como se ele estivesse flutuando. Então, quando você vê essa imagem aqui, ó, dessas ondas P's, que não faz nenhum momento linha reta, e ele fica com várias ondas P's na sequência, que é esse estreito, e ó, de novo, uma coisa muito importante, olha a distância entre os batimentos, regular. O flutter tem distância entre os batimentos ventriculares regular. Isso aqui é flutter atrial. E esse? Olha só como ele fala, Sérgio, será que isso daqui é um monte de onda P e tal? Aqui é um monte de onda P, mas às vezes ele chega até a formar uma imagem, mas não chega a ser igual, mas pode formar algumas ondas P. Você fala assim, não sei se é flutter ou fibrilação. Faz isso aqui, ó, gente. Olha a distância entre os batimentos, ó. Olha como muda agora batimento pertinho, batimento longo, batimento mais ou menos, batimento longo pra caramba, batimento pertinho. Agora a distância entre os batimentos é irregular. Isso aqui é fibrilação atrial. Sérgio, como eu sei que isso aqui não é um ritmo sinusal? Cadê as duas ondinhas aí do meio? Não tem. E como eu sei que atrial não é um problema ventricular? Porque o QRS é estreito, ok? Então a gente sabe agora os três. Vamos voltar, ó. Só uma onda, estreito, mas é regular. Taquicardia supraventricular. Dente de serrote aí, ó. Dente de serrote, batimento com intervalo regular, flutter. E batimentos aí com a linha de base toda tremidinha, mas com batimento todo irregular, a gente vai chamar de fibrilação atrial, ok? E aí a gente tem os protocolos terapêuticos. Se for taquicardia supraventricular e o paciente estiver estável, a gente pode tentar lá as manobras vagais, que é o que a gente mais faz, é o Valsalva modificada, que é aquele que você senta o paciente, pega uma seringa de 20, pede para ele assoprar, por alguns segundos e deita ele de uma vez levantando as pernas. Pode ser que reverta. O que a gente evita fazer hoje são as manobras carotídeas. Por quê? Muitos pacientes que têm arritmias supraventriculares fazem trombo. E numa história dessa de você massagear, pode soltar um trombo desse e dar um AVC no paciente. E aí, obviamente, isso vai ser muito grave. Então, a princípio, a gente não faz em adulto a manobra lá no seio carotídeo. Então, a gente faz o Valsalva modificado, beleza? Mas se o paciente estiver estável, tá? Aí, vamos dizer que você fez Valsalva e voltou normal. Ok, cardiologista, vai para o especialista. Não, ou seja, eu fiz o Valsalva e não melhorou. Isso tudo bem? Gente, só melhora com Valsalvas um para cada 5 pacientes. Mais ou menos, aí a taxa de sucesso é só de 20%, tá? E aí, se não der certo, a gente vai fazer a adenosina. Primeiro tenta 6 miligramas. Se não der certo, faz uma segunda tentativa com 12 miligramas. Sérgio, não deu certo a adenosina, fiz 2 vezes, não melhorou. Eu posso tentar controlar com medicamentos que diminuem a frequência cardíaca. Para controlar, porque quando o coração fica muito taquicárdico assim, pode dar problema sério. O débito cardíaco cai muito, porque o coração não enche. Ele bate tão rápido que não dá tempo do coração encher. Aí o paciente está cheio de sintomatologia. Eu posso usar beta-bloqueador, que diminui um pouco essa frequência cardíaca. Eu posso usar bloqueadores de canais de cálcio, como verapamil e diltiazem. Isso vai diminuir a frequência ventricular. Aí o coração enche um pouco mais. A hora que ele contrai, ele ejeta mais sangue e o paciente estabiliza, mesmo ainda com arritmia às vezes. Mas essa estabilidade me permite vir um especialista, um cardiologista, que vai dizer se ele vai tentar algum tratamento específico farmacológico ou às vezes até cirúrgico. Ele vai lá e queima, faz o que a gente faz de ablação no foco que está dando esse problema.
E aí ele extingue o problema cirurgicamente, às vezes. Às vezes não, ele fala, não, agora eu vou tentar uma infusão contínua de um beta-bloqueador. Mas aí já é uma atividade do cardiologista. Para a gente vai guardar isso, ó. Valsalva, adenosina 6 miligramas, adenosina 12 miligramas, beta-bloqueador e bloqueadores e canais de cálcio, diltiazem ou verapamil. E aí a gente vai esperar o especialista. Se no meio do caminho esse cara desestabilizou, ficou instável agora, eu vou fazer cardioversão sincronizada, tá? A cardioversão sincronizada usando de 50 a 100 joules. Vou lá, não esquece de apertar o botão sincronizar e vai disparar um choque elétrico tentando reestabilizar esse paciente, ok? E aí, nessa hora que vem o choque elétrico, eu posso ter resultado nessa história. Se aí não aconteceu o resultado, e o paciente está muito instável, eu posso entrar com a mildarona para ele, 150 miligramas. E aí a gente faz isso mais ou menos em 10, 15 minutos. E aí eu vou repetir a cardioversão sincronizada, se for o caso, ok? Tentando a estabilidade desse paciente. Torcendo, sim, para que o cardiologista chegue o mais rápido possível aí, para assumir o caso. Ou se reverter, a gente vai esperar o cardiologista depois documentando tudo isso, ok? Se for o flutter atrial. Um dos grandes problemas do flutter atrial é que dá muito tromboembolismo, tá? Porque a alteração do fluxo sanguíneo ali acaba gerando lesão endotelial, gera de uma alteração do fluxo cardíaco, do fluxo sanguíneo, e isso pode ativar a cascata de coagulação. Então, uma coisa que a gente sempre faz no paciente com flutter é avaliar a utilização de anticoagulantes, tá? Na prática, a gente vai usar na grande maioria, tá? Para evitar a formação desses trombos. E aí, se o paciente estiver com flutter atrial, mas estiver estável, eu vou só controlar a frequência ventricular dele, usando beta-bloqueador ou verapamil ou diltiazem ali da história. Posso tentar um beta-bloqueador tipo sotalol, esmolol, atenolol, por exemplo, e aí, na verdade, tive o resultado, melhorou a frequência cardíaca, o cara está estável, super bem, tal, não sei o quê, espera o cardiologista. Não, então vamos entrar com verapamil de tiazem. Puta, Sérgio, agora o cara tá estável, pressão boa, tal, não sei o quê, coração não tá tão taquicárdico assim. Vamos esperar o especialista. Mas às vezes o animal, o paciente, tem que tomar cuidado aqui, né? Veterinária fala forte. Às vezes o paciente está lá instável, começa a desmaiar, cianótico, bem dispneico, tal, ele vai parar se você ficar esperando o cardiologista. Então a gente vai de novo para cardioversão sincronizada, ok? E um que eu acho que eles não vão pedir para a gente falar, porque tem aí uma série de macetes e que eu acho que não foi muito trabalhado. Se vocês me perguntarem qual provavelmente cai, eu acho que é a taquicardia supraventricular ou taquicardia paroxística supraventricular. A gente, na verdade, tem aqui a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela é muito diferente se ela está acontecendo de forma aguda, ou seja, em menos de 48 horas. Então, por exemplo, o cara foi na balada, tomou 10 energéticos. E aí ele tinha nada e ele chegou, na verdade, fibrilação atrial por uma intoxicação por energético, por exemplo, tá? Ou ele fez uso de alguma substância e chegou desse jeito, ok? E aí ele chega, tá com uma sensação de desconforto, mas ele tá estável. Primeira coisa que a gente vai fazer é parinizar o cara. Por quê? E colocar o INR dele lá entre 2 e 3. Qual que é a ideia? Não deixar formar trombo. Em seguida, eu vou tentar controlar com diltiazem ou verapamil a frequência dele, abaixar essa frequência. Só que eu só posso usar diltiazem e verapamil se eu tiver uma função ventricular boa. Se for um paciente que a hora que eu olhar ele ali na emergência, fizer um eco à beira-leito ali e ver que o coração não é um coração
muito bom, por exemplo, ele já tem uma dilatação, ele já tem alguma coisa fora de padrão, ele é um paciente com histórico de cardiopatia já, não vamos usar esse carinha aí não, tá? Outra possibilidade é usar beta-bloqueador. Só que o beta-bloqueador tem um problema. O paciente não pode ter feito uso de cocaína, tá? E às vezes a gente tem medo porque o paciente pode chegar mentindo, né? Usou, o cara fica com medo de alguma coisa, fala que não. Porque se você usar beta-bloqueador numa situação dessa, você pode perder o cara, provavelmente o cara vai morrer, tá? Então, muitas vezes, se não é uma história bem contada, a gente não vai ver muita galera usar o beta-bloqueador no PS, não, tá? Mas a gente tem essa questão. Mas e aí, eu posso usar também se a função ventricular for boa. Se não, não. Sérgio, não, esse cara aqui, ó, é um senhorzinho que estava até em tratamento aí, estava indo tudo bem, mas aí ontem ele sentiu mal, veio para cá e a gente tem um quadro agudo aqui. Ou ele tomou um monte de café, mas um monte de café. E aí ele começou a passar mal. Só que a gente tem um eco dele aqui, um exame de coração, mostrando que o coração dele é dilatado, função ventricular não é boa, nada disso. Então a gente vai para digoxina ou amiodarona. Não vai usar o diltiazem, verapamil, nem o beta-bloqueador. E aí, estabilizando esse cara, consulta de especialista. Tá? O especialista vai continuar conduzindo esse paciente, ok? E aí, se o cara tiver instável, né? O cara chega assim, ó, crise aguda e o cara desmaio, faz uns quadros de dispneia ali, bem irregular na nossa frente, cardioversão sincronizada, manda bala. Só que aí é com um Joule maior. Se for um bifásico de 120 a 200 joules, se for monofásico, 200 joules aí no cara, ok? Agora, se esse paciente tem um histórico de cardiopatia, já vem falando que vem passando mal há um tempo e você não consegue garantir que os sintomas só começaram nas últimas 48 horas, você vai dividir isso em o seguinte: se você tem eco transesofágico para fazer ou não. Você acha o que que é isso, eco transesofágico? É igual a endoscopia, você entra com a sonda, coloca, na verdade, lá parece um ultrassom, que é um aparelho de eco, né? Que ele, na verdade, vai procurar se já existe trombo ali. Se não existe trombo, você pode tratar. Amiodarona, cardioversão sincronizada, beleza. Se tiver trombo, primeiro anticoagulante por 4 semanas, depois você vai tratar essa arritmia. Sérgio, eu não tenho aqui, eu estou no hospital simples, não tem eco transesofágico. Então eu tenho que fazer o quê? Eu considero como se o paciente tivesse trombo. Eu vou fazer o mesmo protocolo de trombo, anticoagulante por 4 semanas, e depois eu faço a cardioversão com a mildarona, ela é a química, com a elétrica, que seria a segunda opção aí da história, tá? Então, por causa dessas questões mais detalhadas e que eles não aprofundaram muito, eu não acredito que caia propriamente a fibrilação atrial. No máximo que eles podem perguntar, eu acho que assim, crônico faz na hora ou não? A história é, crônico só faz na hora se você tiver o eco transesofágico, garantindo que o paciente não tem trombo, tá? Eu acho que talvez seja o que eles perguntam, tá? Se tiver alguma coisa, mas eu acho que não vai aparecer. Eu acho que tem grande chance de aparecer o que pra gente? Taquicardia supraventricular, tá? E aí tem as taquiarritmias ventriculares. As taquiarritmias ventriculares, a gente divide a extra, que eles deram, né? Extrasístole ventricular, taquicardia ventricular monomórfica e torsades de Pointes. Então vamos lá. Olha esse carinha aqui, ó. Maioria dos batimentos vem bonitinho, ó. Duas ondinhas aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. Uma. Aí perdeu a regra aqui no meio do caminho. Aí eu vou olhar esse batimento aqui, ó. Ele é QRS estreito ou QRS alargado? Alargado. Então ele é ventricular, ok? E aí, ele, na verdade, dentro do que a gente viu, quando é intermitente assim, ó, um batimento ventricular no meio do caminho, isso aqui é uma extrasístole ventricular.
tá? Se juntar 3 dessas em seguida, é ataque cardíaco ventricular. Se durar mais de 30 segundos, taquicardia ventricular sustentada, ok? Mas olha a regrinha, quando que é ventricular? Quando o problema tem um QRS alargado, ó, fez aquele caminho que não seguiu o tecido de condução, então demora muito mais tempo, tá? Ah, Sérgio, mas isso aqui não são todos, é um só, então isso é uma extrasístole, um batimento a mais, tudo bem? Olha esse como é diferente. Também é alargado o QRS, então é ventricular. Agora, se eu falar para você o seguinte, olha como ele é regular, ó, de um formato só, tudo igual. Parece um copiazinho do outro, ó. Então ele é monomórfico, tem um formato só, tá? E aí, esse daqui é menos grave, tá? Taquicardia ventricular, porque a frequência é alta, o complexo é alargado, então é ventricular, mas tudo igualzinho, monomórfico. E tem esse. Olha aqui, ó. Eu tenho o Torsade de Pontes, tá? O Torsade de Pontes é aquela história, ó. Ele vem de um jeito lá amplo, de repente ele fica pequenininho, ó. Depois ele amplia de novo, vai ficando grande, depois ele fica pequenininho, tá? Isso aqui, na verdade, é o Torsade de Pontes. Esse daqui a gente não vai usar a cardioversão. A gente vai ver que a gente vai usar o desfibrilador nesse carinha aqui, tá? Mas a gente vai conversar agora sobre isso. Então, seja na extrasístole ventricular, seja na taquicardia ventricular monomórfica, tá? Se ele atingir critérios para tratar, que seria por extrasístole, se for uma só, você não trata, tá? Mas se começar a ter sintomatologia clínica nesse paciente, ou se for taquicardia ventricular monomórfica, você vai falar, tá estável, tá estável. 150 miligramas de amiodarona, ok? Normalmente responde super bem, porque essas arritmias normalmente têm boa resposta ao tratamento farmacológico. Não, Sérgio, não respondeu. Então a gente vai tentar a cardioversão elétrica sincronizada. Ó, apertar o botão sincronizado aí. Se for bifásico com 100 joules, monofásico 200 joules. Reverteu. Aí eu vou colocar uma mildarona de manutenção, 900 miligramas para tomar em 24 horas para evitar que volte o problema, tá? E nesse tempo ele vai passar com o cardiologista. Se ele estiver instável, não dá para esperar fazer a mildarona. A gente inverte a relação. Primeiro eu vou para a cardioversão, tentando resolver o problema, só que se não der certo, eu aplico a mildarona. E aí, se precisar, eu vou fazendo novas cardioversões nesse cara com a ideia de tentar tirar ele ou estabilizar ele, pelo menos, tá? Ele instável assim, ele vai chegar uma hora que ele pode até parar. E aí a gente vai ter que reanimar esse cara aí. Mas vamos torcer para alguém chegar antes, especialista, para conduzir essa história, tá? Não vai ter muito diferente para fazer, mas ele vai conseguir nos orientar. Na maioria das vezes, ser totalmente refratário assim, vai para marca-passo. Ok? Aí eu tenho ataque cardíaco ventricular polimórfica ou torsade de Pointes, tá? Aí é o seguinte, pode estar estável? Pode, é raro. Se ele estiver estável, ele vai tomar só sulfato de magnésio, tá? 2 gramas em 15 minutos. Mas isso eles nem comentaram com a gente. Agora, por quê? Porque a grande maioria, 99,9% que tiver torsade de Pointes, vai chegar instável. E aí, quando ele chega instável, a gente não faz cardioversor. Por quê? Porque quando ele é deformado assim, ele não acha o QRS. Porque ele tem que ter um padrão para ele saber quem é o QRS, é que ele não acha. Então, se eu ficar esperando, ele não vai disparar. Então, eu vou usar o desfibrilador na carga máxima, 200 joule lá e manda bala. Consegui reverter essa história, tal, não sei o quê? Sulfato de magnésio. Porque um dos principais causas do torsade de Pointes é a hipomagnesemia, tá? A deficiência de magnésio, que tem a função de estabilizar a membrana das células. E aí, diante da falta de magnésio, um dos principais candidatos a isso é o galera que enche a cara, tá? Os etilistas podem ter essa manifestação.
tá? E aí a gente vai ter que, por isso que a gente faz o sulfato de magnésio, para tentar evitar que isso aconteça, tá bom? Isso era a parte de arritmia, que a gente tem que saber, eu acredito que seja o suficiente. Agora vamos falar do infarto agudo do miocárdio. Eu percebi o seguinte aí nas aulas, que uma das coisas que ficaram muito ruins para a gente é porque a gente não teve a vascularização do coração. Então vamos falar um pouquinho sobre a vascularização do coração primeiro, para que a gente consiga entender essa história. Então vamos lá, ó. Aqui é a saída da aorta, tá? Esse vasinho aqui é a aorta. Logo que sai da aorta, passou ali a válvula aórtica, sai as duas principais coronárias do coração. As duas coronárias, a gente pode dizer. A coronária esquerda, para o lado esquerdo, a coronária direita, para o lado direito. A coronária esquerda, ela vai rapidamente se bifurcar em duas. Ela se bifurca na descendente anterior e ela se bifurca aqui, ó, na circunflexa, tá? E aí, na verdade, é circunflexo, ramo circunflexo, tá? Tanto faz. E aí, o que que vai acontecer? Diante disso, a parede anterior vai ser, e o septo, vai vir aqui, ó, sendo vascularizado por essa descendente anterior, e ela tem ramificações que ela solta, por exemplo, como a diagonal aqui, ó, que é essa daqui, tá? E aí, dependendo da onde você tiver um trombo, por exemplo, se você tiver aqui, ó, ele vai alterar septo e parede anterior. Se você tiver mais baixo, por exemplo, tiver só aqui, ó, bem aqui embaixo, ele vai bloquear, ele vai dar problema lá, o suprar só a parede anterior e o septo fica normal. E o contrário pode acontecer. Se ele tiver um coágulo aqui, ele vai bloquear septo e não vai bloquear a parede anterior, tá? O fluxo de sangue, estou falando bloquear, tá? Agora, se ele der o problema lá na circunflexa, ele vai dar problema na parede lateral, tá? Aonde vai que, ó, principalmente esse fluxo que vem para a parede livre, não é a parte da parede anterior ou do septo, é a parede lateral que dá problema. Sérgio, e se eu tiver um trombo que parou bem aqui, ó? Gente, aí você perde de uma vez só toda a perfusão do ventrículo esquerdo. Na prática, isso seria um caso fulminante, tá? Bateu, o cara já vai cair morrendo, tá? Então, na prática, a gente acaba não pegando isso, tá? A gente normalmente tem um segmento menor acometido numa situação que o paciente chega para a gente ainda vivo, tá? Agora, vamos lá. Essa é a coronária esquerda, tá? Então, a coronária esquerda vai fazer o quê, ó? Vai via circunflexa, parede lateral, artéria descendente anterior, ela vai pegar a parte do septo, vai pegar a parte da parede anterior e um pouquinho aqui, ó, da parede inferior, tá? Tem um pouquinho do ramo da coronária esquerda. Aí a gente tem o outro lado da história, que é a coronária direita. A coronária direita, logo que ela sai aqui, ó, ela já vai soltar um raminho que é muito importante. Esse raminho aqui, ó, vai ser responsável, muito importante, para formar um ramo que ele faz isso aqui, ó. E ele vai ser responsável, tá, para fazer a perfusão do nó sinusal, tá? E é por isso que muitas vezes, quando o paciente tem infarto nesse ramo aqui, ó, ele abaixa muito a frequência cardíaca. Porque quando ele se perder o fluxo de sangue para o nó sinusal e ele parar de funcionar, a frequência cardíaca vai ficar baixa, na maioria das vezes. Isso vai impactar porque você vai ver que normalmente, quando você tem isso, você não vai poder nunca usar beta-bloqueador que abaixa a frequência cardíaca, porque a função de abaixar a frequência cardíaca já foi feita. E se eu baixar ainda mais, vai piorar muito o débito cardíaco, tá?
Mas por que que isso raramente acontece na parede esquerda? Porque a parede esquerda não vai sangue para o nó sinusal. Também você vai ter ramos que vai para o nó atrioventricular, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a coronária direita vindo e ela vai formar aqui, ó, vai ter um ramo chamado ramo marginal, que ele vai ir por toda a parede inferior do coração, ó. Toda a parte inferior do coração, ele é muito mais perfundido pelo pela coronária direita. Mas aí é o seguinte, essa coronária direita, ela vai contornando o coração, ok? Ela vai contornando o coração e ela vai virar aqui, ó. Então a coronária direita está vindo aqui, ó, ok? Aí a gente já viu essa daqui, a marginal, que pega a parte da parede inferior. E ela vem, na verdade, aqui, ó, rodando, rodando, rodando e desce aqui, ó, na parede posterior. Então, a parede posterior, tá, ó, ela é toda perfundida pela coronária direita. Quase nada pela coronária esquerda, tá? Por isso que daqui a pouco a gente vai falar, quando tiver problema, tal, tal, tem que pedir as derivações posteriores. Você está investigando a coronária direita, tá? Porque, na verdade, ela tem esse modo de perfundir aqui, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos voltar, ó. Vamos reexplicar essa história aqui, porque é legal a gente ter isso aí. Então vamos lá. Você tem aqui coronária esquerda, descendente anterior, que vai para a parte do septo, e parede anterior aqui, tá? Se dividindo aqui embaixo. E ela logo em cima tem o outro ramo, que é o ramo circunflexo, que vai ser responsável por descer pela parede lateral aqui, formando as marginais aqui do ventrículo esquerdo, ok? Da coronária esquerda. À direita, ela vai vir para cá e solta para vascularizar o nó sinusal, vascularizar o átrio ventricular, tá? E aí é o seguinte, ela vai vindo contornando e vai perfundir o ventrículo direito na parte da parede inferior, através da marginal direita. E aí, contornando o coração, ela vai também vascularizar a parede posterior, ok? E aí, isso é a anatomia das coronárias. Agora vai fazer sentido quando a gente falar lá na frente das derivações, ok? Beleza, vamos lá. A gente vai ligar o elétron. E aí tem as derivações que a gente, na verdade, chama de bipolares, que formam aquela questão do triângulo de Einthoven, e tem, na verdade, as AVRs, que são as unipolares. Então, as bipolares e as unipolares, tá? E aí é o seguinte, cada derivação é como se você tivesse olhando para o coração daquele lugar ali. Mas, se você olhar a derivação, ela tem um lado negativo e um lado positivo. Seria o equivalente se a pessoa estivesse olhando sempre pelo lado positivo da história. Ó. Pode ver, o olhinho aqui, ó, tá sempre pelo lado positivo. Ah, olha aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Quando eu faço essas bipolares e unipolares, eu tenho duas pessoas, entre aspas, aqui, gente, é só uma metáfora, tá? Então, aqui eu tenho duas pessoas olhando a parede lateral alta aqui, ó. AVL e D1. Então, se acontecer uma lesão aqui na parede lateral alta, vai aparecer em AVL e em D1, porque tem gente lá para olhar isso. Se acontecer
uma lesão na parede inferior, olha aqui, ó, tem 3 pessoas para olhar aqui embaixo, AVF, D2 e de D3, tá? Então, vai aparecer aqui. E tem uma pessoa só para olhar no lado direito aqui, ó, alto. Só que uma pessoa a gente não confia, porque uma pessoa pode se enganar. Então, eu preciso pelo menos ter 2 alterações. Eu, no máximo, vou desconfiar se eu ver alguma coisa lá na VR, tá? Mas não bate o martelo, eu preciso ter pelo menos 2 derivações me afirmando algo, tá? E aí, não estava legal isso, né? Porque assim, o coração não tem só essas áreas. Parede esquerda alta, parede inferior, uma desconfiança da parede direita, não tá legal. Aí o que que o pessoal fez? Vamos fazer as pré-cordiais. E aí aqueles eletrodos, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, quando você faz o eletro, a gente fala eletro de 12 derivações, porque são essas 6. Olha o número de olhinhos que você tem aí, eu vou apagar para ficar mais nítido. Então aqui eu tenho 6. E aí eu coloco mais 6, que vão ver bem o quê? Parede esquerda. De novo, parede esquerda, Sérgio. E agora? Eu estou olhando direito a parede direita do coração? Não, porque vamos voltar aqui, ó. Parede inferior, parede lateral alta e uma ideiazinha da direita bem mal feita. Não gostei dessa história, não. Coloquei mais uma galera, olhando principalmente que, olhe lá, que tudo do lado esquerdo, ó. Um monte de gente para olhar o coração esquerdo. Só que aí funciona da seguinte forma, ó, de 2 em 2. Esses dois que estão aqui, V1 e V2, olha o septo. V3 e V4, olha a parede anterior. E V5 e V6, olha a parede lateral, mas mais baixo do que olhava a VLD1, ok? Então aqui vai de 2 em 2, ó. Septo, parede anterior, parede lateral. Opa, já estou vendo mais coisas. Só que tem uma questão. Vamos lá. Se for esquerda alta a lesão, vai aparecer aqui e ok, tá na esquerda. Se aparecer aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, septo, parede anterior, parede lateral. Tudo bem. Mas e se der lesão aqui, ó, nessa galerinha aqui, ó, D2, D3 e AVF? É parede inferior. Quem vasculariza a maior parte da parede inferior? É a coronária direita. Quando isso acontecer, gente, eu tenho que ir lá e investigar toda a coronária direita. Que a coronária direita fazia o que mesmo? Ela ia pela parede do ventrículo direito e para posterior. Então, eu vou pedir mais derivações. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encher de derivação. Então, eu vou pedir as derivações da parede direita, em especial V4R e V3R, e vou pedir V7, V8 e V9, que são das paredes posteriores. Vamos voltar lá para aquela imagem do coração? Olha isso aqui, ó. Eu estou pedindo o quê? Eu estou investigando se tem problema aqui, ó, na parede inferior, do lado direito, e estou olhando se tem lesão aqui, porque agora eu estou investigando toda a coronária direita, tá? Por isso que só que a gente não faz isso em todo mundo. A gente só faz isso se eu verificar o quê? Lesão na parede inferior, ok? Só que às vezes a lesão é um pouco estranha. Ela pode aparecer, o que a gente fala de lesões espelho.
O que que é isso? Ao invés de aparecer supradisnível, aparece infradisnível em alguma derivação. Quando aparece infradisnível na derivação, provavelmente tem problema na derivação do outro lado. Então, se aparecer infradisnível nas derivações que mostra a esquerda, não tem problema na esquerda, provavelmente tem problema na direita, porque aquela alteração está espelhada. Então, se você encontrar problemas em alguma derivação relacionada à esquerda, mas na forma de infradisnível e não suprado, pode ser uma lesão espelhada, ok? Agora, se tiver lesão de parede inferior suprado na parede inferior, não é lesão de espelho, tá? Significa o quê? Fala, olha, não tem uma lesão aqui na parede inferior. Provavelmente é um problema na coronária direita. Mas eu quero ter certeza. Então eu vou encher a direita e a posterior de derivação. E aí eu vou fazer isso aqui. Olha, agora eu tenho derivação para olhar tanto a parede posterior quanto a parede direita. E aí eu consigo identificar esses problemas, ok? Então, isso faz com que a gente fragmente, ó, da seguinte forma. Olha que legal que ficou isso aqui. Então, vamos lá, ó. Se eu tiver problema em D1 e AVL, significa que a minha lesão está aqui, ó, na parede esquerda alta. Se eu tiver problema em V1 e V2 significa que eu tenho problema nessa região do septo, ó, que divide átrio, ventrículo direito de esquerdo. Se eu tiver problemas na V3 e na V4, eu tô nessa região aqui, ó. Problema. Então, parede anterior. E se eu tiver problema na V5 e na V6, eu tenho problema aqui na lateral esquerda baixa. Poxa, super vi. Agora, dentro do eletro de 12 derivações, eu posso ver um problema na parede inferior. Quando isso acontece, eu tenho que lembrar que a parede inferior é nutrida pela coronária direita. Então, você vai pedir investigação da coronária direita inteira. Então, você vai lá e vai fazer assim, ó, eu quero V3R, V4R, V5R, V6R. Poxa, estou pegando toda a volta para a direita aqui, investigar toda essa parede. Tá bom? Não, eu quero olhar lá a parede posterior. Então, eu vou lá atrás e V7, V8, V9. Aí eu olhei toda a coronária direita. Se eu localizar isso, eu sei exatamente aonde está a obstrução da coronária do meu paciente, ok? Essa que é a história dessas derivações. Então, para ninguém ficar na dúvida, vamos usar isso daqui para a gente olhar as precordiais, que são o que dá mais problema. Vamos lá, você começa a dar 1. Então, vamos lá, ó, de 2 em 2. Septo, parede anterior, parede lateral baixa. D1 e AVL, AVL e D1, parede lateral esquerda alta. Se você tiver lesão em D3, AVF e D2, parede inferior, acendi o alerta para a coronária direita. Aí eu vou lá, ó. Lesões de coronária direita na parede lateral ou lesões na coronária direita parede posterior, com a V7, V8 e V9. Ok? Então, tá aqui o desenho
final dessa história, ó. D1 e AVL, lateral alta, lateral esquerda alta, né? D2, D3 e AVF, parede inferior. Acende o alerta para a coronária direita. V3 e V4, parede anterior. V1 e V2, septo. V5 e V6, lateral esquerda baixa. V7 e V8, pode colocar aqui V9, parede posterior, que é coronária direita. V3R e V4R, ventrículo direito na parede lateral direita aí, ok? E aí são essas as áreas do coração. Então vamos olhar um pouquinho essa história aí. Vamos lá, ó. Eu vou pegar agora e vou olhar esse paciente. Eu venho aqui e falo, bicho, aonde ele tem supradisnível? Eu vou falar, olha, tem aqui um supra, D2 não, D3 não está suprado. Olha aqui, ó, AVL está suprado. Aí vamos lá, V1 está suprado. Olha, V2 e V3 como tá muito, V4 tá muito suprado. Ó. Então vamos lá, ó. D1 e AVL, parede esquerda alta. V1, V2, septo. V3 e V4 é parede anterior. Então, na prática, aonde está esse trombo? Vamos voltar lá na anatomia do coração? Tá, vamos lá, ó. Lá no comecinho, eu vou apagar toda essa história. Olha, quando pegou lá e está suprado em D1 e AVL, está pegando a circunflexa, aqui em cima. Quando pega aqui a V3, V5, V6, V5, V6 não, a V1, V1, V2, V3, V4, lá, V1, V2, V3, V4, tá mostrando que aqui tá com problema, ó. Esses dois, opa, esses dois raminhos aqui também estão com problema, ó. Então eu tenho falta de fluxo aqui, que vai dar origem às paredes, e tenho falta de fluxo para cá também. Então eu tenho um coágulo aqui, ó, tá alto pra caramba, porque tá pegando os dois ramos. Então é extremamente grave isso. Por quê? Porque está bloqueando quase o fluxo do ventrículo esquerdo inteiro. Tem um pedacinho de sangue chegando lá na parede lateral esquerda. Esse cara, se assim, se eu não tratar ontem, ele morre. Ok? Então é isso que a gente faz. Então você vai lá e olha a derivação, aonde está alterado, sabendo que, ó, V1, V2 é septo, V3 e V4 é parede anterior. D1 e AVL é parede esquerda alta, ok? Mas eu não tenho um supradesnível importante V5 e V6. Então tá chegando um pouco de sangue lá, nesse canto aí da parede esquerda, que é o que por enquanto tá mantendo esse cara vivo, ok? Olha esse daqui. Vamos lá, ó, vamos interpretar esse. Onde está soprado? D1 está soprado, AVL está soprado, V2 está soprado, V3 está soprado, V4 está soprado, V5 está soprado, V6 está soprado. Gente, tudo praticamente que vai para o lado esquerdo está obstruído. Tem um leve fluxo de septo aqui em V1, que pode estar sendo ali por uma questão anatômica vindo da coronária direita, mas ó, esquerda alta, parede anterior, septo aqui, né? Parede anterior, parede lateral. Esse cara tá morrendo. Pode entrar com ele agora, tá? Em procedimento, se quiser salvar a vida dele. Não dá para esperar nada, tá?
E agora esse daqui. Vamos lá. O que que está alterado nesse, ó? Quem que está soprado? D2 está soprado, D3 está soprado, D... Aqui é D2 ainda, vai lá. AVR não, AVL não, AVF está soprado. Tá. Parede inferior. Aí eu falo parede inferior é pela coronária direita. Investiga a coronária direita. Se você for um pouquinho mais experiente, você vai fazer uma outra observação aqui, ó. Olha só a AVL com infradisnível. Olha aqui, ó, a V1 com infradisnível. Olha a V2 com infradisnível. Opa, infradisnível está dizendo o seguinte, que a lesão está do outro lado. Isso aqui é espelho. Então, o que que vai acontecer aqui para mim? Olha o V3 aqui, ó, infrado também. Está com infra. Então, vamos pegar o seguinte, ó, a parede do lado esquerdo e as paredes anteriores aqui, ó, V2, septo, parede anterior que é V3, tem, então, quem, ó, se a parede anterior está falando que tem um problema do outro lado, tem problema na parede posterior. E se está falando que é o lado esquerdo, está falando que do outro lado tem problema na direita, com certeza. Vamos lá, vamos ver. Aí eu pedi as derivações. Vamos lá, ó. Primeiro aqui das posteriores. Olha aqui como está soprado, ó. V7, está soprado V8, está soprado V9. Tem perda de fluxo sanguíneo na parede posterior, que eu já sei que veio como que já tinha essa ideia, porque tinha lesão espelho lá na parede anterior. Então, a posterior que está lesado. E aí pedi as direitas. Olha aqui, ó, as direitas ganham a letra R da história, ó. Olha se você olhar as três sopradas aqui, ó. Então significa o quê? Aonde está a lesão desse cara? Vamos voltar lá no desenho do coração. Eu tenho aqui, ó, tá falando o seguinte: tá alterado a parede direita, tá alterado a parte posterior. Então, se tá lesado os dois, o trombo vem de antes disso. O trombo tá aqui, ó. Tá no comecinho da artéria direita. Olha como na prática a frequência cardíaca desse é mais baixa, ó. Pode olhar, tem menos batimentos aí. Por quê? Porque esse batimento pegou provavelmente aonde? No ramo que vai para nó sinusal. Aí abaixa a frequência cardíaca. Nesse cara eu não vou usar beta-bloqueador. Porque olha só, olha só, vamos de novo lá na anatomia do coração, só para todo mundo entender. Olha só, provavelmente aonde está esse trombo? Provavelmente está aqui, ó, bem no comecinho da coronária. Aí ele bloqueou o fluxo para o nó sinusal, caiu a frequência cardíaca. Bloqueou para as marginais e bloqueou para a parede posterior. E aí, na verdade, eu tenho uma disfunção ventricular direita muito séria também, tá? Essa é a leitura. Vamos lá. Agora, tem que pensar na abordagem inicial do infarto agudo do miocárdio, a primeira estabilização. E a gente usa um mnemônio para isso. Esse mnemônio é Monabit, tá? A gente aprendeu só assim por enquanto, mas isso daqui ele já ganhou duas outras letras, tá? Que é a letra I e a letra E. Mas não falaram disso, deixaram só assim, tá tudo bem, tá? Então vamos lá. Qual que é a história? Posso primeiro a letra M, é para dar morfina. A gente normalmente dá de 2 a 4 miligramas intravenoso. Só que eu só posso dar morfina se for ventrículo esquerdo e se o paciente estiver com dor. Porque o motivo de você dar morfina é tirar aquela dor forte que está angustiando ali o cara, está deixando ele taquicárdico, desesperado. A hora que a dor passa, o cara calma. A frequência cardíaca já vai abaixar. Mas, porém, principalmente se ele for diabético, ele não vai sentir dor. Se ele não está com dor, gente, só está com uma sensação estranha, não tem por que fazer morfina.
Agora, a gente não faz morfina se for ventrículo direito. Por quê? Porque a morfina, ela libera histamina no corpo. A histamina diminui o fluxo de sangue de retorno para o coração e piora a disfunção do ventrículo direito. Então, só ventrículo esquerdo se estiver com dor. Oxigênio. Todo mundo. Vamos dar oxigênio para essa galera. Nitrato. A gente usa muito a isosorbida, tá? Que é o Isordil, 5 miligramas. Você vai dar a cada 5 minutos 5 miligramas. Você pode dar 3 vezes. Aí soma 15 miligramas para o paciente. Ou pode usar outros nitratos, como nitroglicerina, nitroprussiato, que são vasodilatadores. Para quê? Para fazer com que o coração tenha que trabalhar menos. Mas, ó, reguinha, isso aqui sempre cai. Acho que caiu quase em todas as provas que eu já vi, tá? Só pode usar nitrato se for ventrículo esquerdo e não pode usar de jeito nenhum se o paciente tomou sildenafil nas últimas 24 horas, o Viagra, ou tadalafila nas últimas 48 horas, tá? Ou também se a pressão arterial estiver muito baixa, que é pressão arterial sistólica menor do que 100, a gente não vai usar, ok? Por quê? Porque o nitrato cai a pressão arterial e a gente não quer que ela caia desse jeito, tá bom? Aí, beleza. Então, olha só, tem uma série de restrições aí ao nitrato. Então, se for ventrículo direito, já não faz. Por quê? Diminui retorno venoso, isso vai ser um problema. A, de ácido acetil salicílico, para diminuir a agregação plaquetária, para o trombo não aumentar ou não formar novos trombos na circulação. Se formou um trombo na coronária, pode formar na perna, pode formar em qualquer, no cérebro, ou no próprio outra coronária. Imagina, no meio do infarto, que está pegando a coronária direita, de repente forma um trombo na coronária esquerda também, vai piorar a situação. Beta bloqueador. Eu dei o exemplo do uso do atenolol aqui, mas às vezes usa mais até o sotalol. E aí a história. Ó, não usar em pacientes que usaram cocaína, não pode, tá? Ou que estiverem muito bradicárdico, com algum bloqueio atrioventricular. Então a gente não usa nessa galera, tá? Clopidogrel a gente vai usar em todo mundo. Heparina a gente vai usar em todo mundo. Aqui saiu um erro de digitação. Enoxaparina é 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia, tá? E aí, na verdade, falar, meu, beleza. Seja, mas você falou de duas novas letras, que isso é E de estatina, tá? Para estabilizar a dislipidemia, e o I de inibidor da ECA, tá? Normalmente uma aleato de nalapril, para você ter ali uma diminuição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Mas não falaram isso pra gente, guarda só essas 7 letras aí, tá ótimo, tá? Beleza, então vamos lá. Se for ventrículo esquerdo, paciente com dor no peito, não tem histórico de tadalafila nem de sildenafil e a pressão tá boa, tá? A frequência cardíaca tá boa. Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, clopidogrel e heparina. Beleza, gabarita tudo. Mas a cada medicamento que eu vou fazer, eu vou pensar se tem contraindicação. Não tem dor, esquece a morfina. Para oxigênio, a gente não tem contraindicação. Nossa, seja, a pressão tá baixo. Ou o cara tava lá no motelzão mandando ver, tomou 2 sildenafil e aí acabou infartando. Esquece, não vai tomar nitrato, ok? AS a gente vai dar para todo mundo. Beta bloqueador. Olha, tem que perguntar pro cara. Se eu tiver dúvida se o cara usou cocaína, não faz, tá? E olha a frequência cardíaca, olha o eletro do cara. Poxa, tá lá bradicárdico, o cara com 40 batimentos por minuto. Não vai fazer, tá? Clopidogrel em todo mundo, heparina ou enoxaparina em todo mundo. Beleza. E se for ventrículo direito? A gente não faz morfina, não faz nitrato, normalmente não faz beta-bloqueador. Então eu vou fazer o quê? Oxigênio, AS, clopidogrel, a heparina, e aí eu tenho que fazer fluido nesse paciente. Eu pego 500 ml e desço em 1 hora,
tá? Nessa 1 hora eu vou descer aí a fluidoterapia nele. Por quê? Porque o ventrículo direito, ele não tem grande bombeamento, ele responde muito ao volume. Então, é uma hora que eu pego e jogo volume ali nesse ventrículo direito, eu consigo estimular ele a continuar funcionando. E aí o paciente não morre, tá? Isso me dá o tempo para colocar ele no cateterismo ou na, no, na trombólise, que são os tratamentos definitivos. Então, dentro dos tratamentos definitivos, você vai ter o melhor que tem, cateterismo. Vai para a hemodinâmica e vai fazer, tá? Coloca lá um stentezinho, abriu a coronária, vai ter fluxo e tá tudo certo. Só que o ideal é fazer isso em até 2 horas após a entrada do hospital. Tem hospital, o professor falou para gente que o protocolo é até 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então vamos dizer o seguinte: eu tô lá num hospital, chegou um cara desse jeito, eu falo, meu, hemodinâmica, preciso fazer cateterismo. O cara fala, cara, acabou de entrar um cara para trocar a válvula cardíaca aqui. Eu não tenho como receber esse paciente. Ou, ó, só vai liberar da cirurgia umas 3 horas. Eu tenho, não consegui fazer em 2 horas, opa, não vai sair esse cateterismo em 2 horas. Então, eu vou para trombólise, tá? Outra possibilidade, eu tenho um hospital que não tem hemodinâmica, não tem ninguém para fazer o cateterismo naquele hospital. Não tem, chegou o cara infartando e não tem. Pode não ter por vários motivos, mas não tem. Então eu vou fazer trombólise, que é a alteplase. O que que a alteplase faz? Ela vai lá e destrói o trombo para voltar a ter fluxo de sangue. Então, se eu não garanto o cateterismo em 2 horas, trombólise. Por quê? Para não deixar o cara lá com o coração morrendo. Porque se eu deixar o trombo lá por várias horas, o coração vai morrer. Só que tem uma regrinha: trombólise só pode ser feita em até 12 horas após o início dos sintomas. Então, se o cara chegar, infartou, mas infartou quanto? Faz tipo 4 dias, não vai fazer trombólise, tá? Não tem mais indicação. E aí vai ser tratado de forma mais crônica. Aí o cara espera o cateterismo, transfere para o cateterismo. Mas ele não vai tomar trombólise ali, porque tem essa janela. A trombólise tem que ser feita em até 12 horas após o início do sintoma. Beleza? Pessoal, isso daqui resume aí, acho que uma boa parte das aulas que a gente teve sobre esses assuntos aí nos últimos dias, tá bom? Agora, vamos lá, que eu vou fazer a parte em outro vídeo de hemogasometria, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.